Uhum. Deixa eu compartilhar minha tela. Eu fui colocar lá no grupo, eu coloquei de novo o Meet. Vocês repararam? Eu apaguei, mas eu nem olhei se era Meet, se era Team. Acho que eu fiquei meio... Tô meio bêbado ainda. Tá certo, lá no WhatsApp. Tá certo, né? Eu apaguei do Meet e deixei do Team Link. Então fica mais fácil o pessoal entrar. Bem, meninas, conforme o que a Priscila passou para mim, vocês gostariam, então, de fazer uma revisão de TGA, né? Foi, acho que, o mais votado lá. Embora eu vou estar trabalhando outras disciplinas importantes para o ENAD, vamos começar com TGA, que TGA também cai, tá? Hoje eu vou trabalhar mais com questão de conteúdo, devo dar algumas atividades e depois eu vou estar separando perguntas referentes ao ENAD mesmo, né? Então nós vamos ter conteúdo e também vamos verificar algumas questões ligadas ao ENAD. Nos outros anos, eu trabalhava já diretamente as questões e ia explicando, mas eu percebi que muita gente tinha dificuldade porque o conteúdo já tinha sido explicado, já tinha esquecido. Então eu vou trabalhar o conteúdo e depois trabalho as questões do ENAD. Perfeito? E nós vamos ter aula, então, a cada 2 semanas. Um sábado sim, um sábado não. Tá joia? E vamos fazer um teste, né, para ver se o pessoal participa mesmo, tá? Alguma pergunta, dúvida, crítica, comentário? Faça já. Não? Então é o seguinte, esse material que eu vou passar para vocês hoje, eu vou abrir uma sala no Classroom. Então eu vou abrir uma sala só de revisão. Aí eu vou colocar videoaula, eu vou colocar os slides, vou deixar tudo ali para vocês, exercícios, e as aulas vão ser assim, nós vamos trabalhar até as 10, aí fazemos um intervalo, né, até umas 10h20, e a gente retorna então das 10h20 e vai até o meio-dia. Combinado? Beleza? Tranquilo? Só tem mulher aqui, parece? Olha, ó, o negócio tá bom. Então vamos lá, meninas. Deixa eu abrir meu slide aqui. Vocês estão vendo o slide? Sim. Sim. Perfeito, maravilha. Deixa eu ver, para escrever no grupo aqui. Ah, não é do grupo, não. Achei que fosse do grupo, alguma coisa. Então, perfeito, maravilha. Olha só, vamos falar então sobre introdução à teoria geral da administração. Bem, para começar, o que é a introdução à teoria geral da administração? Vocês já estudaram com o professor Adalto, né? Então, o que vocês entenderam? Na opinião de vocês, o que é a TGA? Não vai dizer que esqueceram, pelo amor de Deus. O que estuda a TGA, né? O que faz a TGA? Estuda as primeiras teorias, não é? As primeiras teorias desenvolvidas em questão da administração. Que mais? Além de estudar as teorias da administração, que mais que estuda a teoria geral da administração? Eu acho que ela está mais ligada para uma parte teórica, onde a gente tem que decorar mais nome, da onde surgiu, que ano surgiu, que teoria que aquela pessoa criou. Isso, na verdade, ela trabalha um contexto, uma história, né? A história da administração. Na verdade, é isso. Então, nós vamos verificar todos os autores, né, que deram início à administração, que deram início ao estudo da administração, que até então, né, a administração não era estudada. Ela era desenvolvida de forma aleatória, conforme o que achava mais prudente, não havia competitividade, então não havia necessidade de se ter algo mais formalizado. E a partir do momento que as indústrias, né, as empresas, perceberam a necessidade de uma organização, de produzir, aí sim começaram a estudar, a transformar a administração numa ciência. No entanto, né, que vocês vão perceber que as primeiras teorias, elas não levam em consideração as pessoas. Elas levam em consideração o que? A produção. Elas levam em consideração as máquinas. As pessoas eram como um objeto, né? As pessoas eram vistas como um apêndice da máquina. Elas precisavam das pessoas para que as máquinas funcionassem. A verdade era essa. Não havia
nenhuma política ligada às pessoas. Até Elton Maio começar a estudar essa parte. Elton Maio, ele contribuiu com essa fase, né, de que era necessário pensar nas pessoas. Começou a perceber a importância das pessoas, já que nas outras teorias, antes de Elton Maio, não havia preocupação nenhuma com as pessoas. Então, ele passa a fazer essa análise. Muitos falam o contrário. Não, havia preocupação sim, mas é mentira. Não havia. As pessoas eram estudadas pensando único e exclusivamente no uso da máquina. As pessoas utilizando as máquinas. Único e exclusivamente para que as pessoas pudessem contribuir com a produção. Mas não havia uma preocupação mesmo com as pessoas, né? A organização era vista somente por máquinas, equipamentos, estrutura. Então, Elton Maio, na verdade, foi o grande idealizador, né, que deu início ao estudo junto com as pessoas. Mas isso nós vamos estar vendo aqui na matéria, ok? É só para a gente ter uma ideia, né, do contexto da TGA, da Teoria Geral da Administração. E aí vocês podem me interromper em qualquer momento, caso não entendam ou tenham dúvidas, ok? Beleza? Pessoal, eu não sei o livro que o Adalto trabalhou com vocês na época, se ele passou algum livro, né? O livro que eu vou trabalhar com vocês é do Maximiano, tá? Teoria Geral da Administração, da Revolução Urbana à Revolução Digital. Lá na FEF temos esse livro, né? Caso vocês tenham interesse em pegá-lo, mas eu transformei todo esse livro em slides. Eu já trabalho essa matéria em outra faculdade, então eu já tinha esse material, né? Já uso esse material há vários anos em outra instituição. Na FEF é o Adalto que trabalha, né? E eu trabalho essa matéria em outra faculdade. Então é esse livro aqui, ó, Teoria Geral da Administração, do Maximiliano. A editora é Atlas, né? E o legal desse livro, que ele é bem completo, é que eu não estou em casa hoje. Eu não trouxe o livro, eu queria ter trazido até para mostrar. Mas eu deixei Professor. em casa. Oi. Pri, bom dia. Oi, Pri, bom dia. Achou que eu não ia aparecer, né? Ô, Pro, além desse livro do Maximiliano, ele tem a ver um pouco com o do Chiavenato? Sim, sim. Na verdade, não muda muita coisa, né? Como eu falei no começo, não sei se você estava, eu apresentei... Não, porque minha internet, como eu venho para Rio Claro, a internet estava acessando a internet, por isso que eu dei até uma atrasada. Deus é mais, fique em paz. No começo, eu dei uma noção, né, um contexto da TGA. E a TGA vai trabalhar o quê? Basicamente o histórico da administração. Então, tanto que Chiavenato, Maximiliano, né, e outros autores da área, eles vão, na verdade, descrever essa história. Logicamente que tem autor que vai detalhar mais, outros vão detalhar menos, mas a história da administração não tem como mudar, né? É aquilo que aconteceu, são os fatos. Então não tem grande diferença não, tá? O que vai diferenciar, de repente, são as palavras, algumas observações que eles colocam a mais ou a menos, mas isso vai de cada autor, tá? Então não tem muita diferença. Eu gosto do Maximiliano pelo fato de que mudar um pouco, né? Eu acho que, na minha opinião, o Chiavenato, ele é muito bom em RH. Eu acho ele o top. Nos demais, assim, que ele já escreveu para TGA, ele já escreveu para administração de materiais, administração da produção, né, que é a minha praia. Ele já trabalhou essas áreas. Eu, particularmente, acho fraco, né? Porque ele não é o cara dessa área, ele é o cara de RH. Ele se aproveitou dessas outras matérias pelo fato de ganhar dinheiro, eu penso assim, né? Ele pegou, assim, conteúdos de outros autores e fez o livro dele. Mas eu particularmente não acho que ele é bem abrangente. Agora, na área de RH, ele é o melhor, ele é unanimidade, tá? E TGA, eu não vejo muita diferença pelo fato de que ele também fez mais uma cópia de outros autores que já são mesmo focados na TGA. Mas o que ele colocou também não muda muito porque é história, né? A TGA é nada mais que uma história. Embora eu vou trabalhar com vocês essa história, mas eu vou querer trabalhar também comparando com a nossa realidade, né? O que mudou, como que é hoje, para vocês poderem ter uma ideia, né, dessa mudança, dessa alteração histórica que houve com a TGA. Beleza? Então é isso.
Esse livro tem na biblioteca virtual também ou só na física, Pro? Na virtual eu acho que não. Eu não estou lembrado, eu preciso ver. De repente tem uma edição mais moderna, né? Eu preciso conferir. Eu vou ser sincero que eu não olhei. Eu só lembro desse livro porque eu sempre trabalhei com ele e eu sei que o livro físico tem. Agora, o digital eu precisaria olhar depois na biblioteca, tá? Não cheguei a olhar, não. Vou ser sincero que eu não tive tempo nem para ver isso daí, tá? E eu aproveitei também que essa matéria que vocês pediram, né? E que eu ia trabalhar de qualquer forma, porque cai no ENAD, eu já tenho tudo pronto, né? Porque eu dou aula em outra faculdade dessa matéria. E depois eu vou estar trabalhando esse conteúdo e depois vou trabalhar os exercícios. E esses exercícios, além dos que eu montei aqui, eu vou pegar do ENAD. É óbvio, né? Eu tenho que pegar do ENAD para vocês trabalharem. Eu vou estar montando exercícios do ENAD. E aí nós vamos verificar, né? Se aquilo que nós estudamos mesmo caiu nessas questões. E óbvio, né, galera, que muitas questões eu vou colocar para vocês que eu não vou trabalhar. Por quê? Que é para verificar se vocês conseguem responder mesmo não tendo visto a matéria. Ou seja, vocês vão pela lógica. A gente estudou TGA, nós temos uma base e a gente não chegou a ver esse conteúdo específico. E é óbvio, no ENAD muitas coisas vão cair que vocês não viram na faculdade. Eles fazem de propósito, que é para verificar se o aluno consegue ter um raciocínio lógico, né? Porque se ele tem a base do conteúdo, ele vai conseguir responder qualquer tipo de pergunta relacionada à disciplina. Então, eu vou fazer isso também. Vai ter coisas que eu não vou dar de propósito, que eu vou pular, para verificar se vocês conseguem ter esse raciocínio lógico ao responder o ENAD. Tá? Isso daí já é uma estratégia do próprio ENAD. O ENAD, ele não traz, assim, nenhum peguinha, para ser sincero. Na verdade, o que ele traz é conceitos de formas diferentes para verificar se o aluno consegue, por meio do que ele conheceu, do que ele entendeu, a base, né, ele consiga resolver qualquer problema. Tá ok? Beleza? Alguma dúvida a mais? Tranquilo. Perfeito. Qualquer dúvida pode me interromper. Ô, Pessoal, Pro, antes do senhor começar essa parte aí, o senhor tá gravando a aula, né? Já comecei a gravar. Eu tinha esquecido, mas essa eu tô gravando sim, tá? Ah, tá. Beleza. É porque depois eu tenho que anotar no caderno lá em minha casa. Não, Deus é mais. Deus é mais. Tô gravando e vou disponibilizar ainda esse final de semana. Se não for hoje, que eu tenho aula à tarde, né? Então, se não conseguir hoje, eu disponibilizo amanhã ou segunda-feira. Eu já coloco para vocês. Aí eu só tenho que abrir uma sala nova, né, no Classroom, e aí depois eu mando para vocês o link, né, o endereço lá, a senha, né, para entrar na sala. Beleza? Então vamos lá. Beleza, obrigada. Nada. Pessoal, eu dividi em 5 partes aqui o estudo, né? A primeira parte é a introdução à TGA. A segunda parte são os primórdios da administração. A terceira parte, a abordagem clássica da administração. A parte 4, a abordagem humanística da administração. Foi o que eu expliquei agora no começo da aula. Foi o Elton Maio, né, que trouxe essa abordagem humanística para a administração, coisa que não tinha na abordagem clássica. Lembrando que a abordagem clássica, ela foi desenvolvida por quem? Por Taylor e Fayol, tá? A abordagem clássica, ela deu início com Taylor e Fayol. Depois a humanística, nós entramos então no Elton Maio. E depois na abordagem neoclássica, que aí são outros autores, são vários autores, que nós vamos ver depois, tá? Então eu vou dividir em 5 partes esse estudo. Obviamente, pessoal, que vai ser algo mais dinâmico, tá? Não vai ser tão detalhado, porque vocês já tiveram essa matéria. A ideia é fazer o quê? Um resumão, uma base, né? Uma ideia da TGA, para que a gente possa estudar outras matérias também, né? RH, que vocês já tiveram, marketing, voltar a estudar produção, materiais. Então, toda essa revisão nós vamos fazer basicamente em um ano, né? Vamos começar agora em setembro, vamos até o ano que vem. O ENAD deve ser, se não mudou, lá para novembro do ano que vem. Então vamos ter mais ou menos um ano e pouco para estar fazendo a revisão. E no ano que vem, os professores já vão ser orientados a estarem fazendo também revisões nas matérias deles. Aquelas matérias que não vão cair no ENAD e que vocês têm que estudar, infelizmente vocês vão ter um conteúdo mais sucinto, mais resumido, para que eles possam fazer revisões também de outras matérias.
Então, vocês têm que estar a par disso, tá? Porque vocês são uma turma voltada para o ENAD. Vocês vão ter prejuízo em alguns conteúdos? Sim, vocês vão ter, tá? Infelizmente, vocês vão ter. A não ser, obviamente, que vocês não estejam preocupados com o ENAD. Aí a gente acaba dando conteúdo normal. Mas a preocupação nossa é com o ENAD, de manter a nossa nota, que está muito boa, está uma nota perfeita, que é 4. A minha ideia é manter o 4. Eu sempre quis um 3. A minha ideia era o 3, porque o 3 é a nota mínima. Mas já que temos um 4, nós não podemos regredir. E dependemos de vocês para isso, tá? Como eu já disse para vocês, o Ministério da Educação, eles não avaliam só a nota de vocês. Eles avaliam a formação do professor, né? O currículo do professor e a estrutura da FEF. A estrutura da FEF tem uma nota máxima. O currículo dos professores, eu acredito que nós já atingimos a nota máxima. Por quê? Nós temos que ter um número mínimo de mestre. E nós já temos, inclusive doutor, tá? Então, quer dizer, a nota da FEF, nós não temos problema. O problema vai ser agora a nota dos alunos. Então, precisamos que vocês tenham uma nota boa para que a gente possa manter o 4, tá ok? Então, por gentileza, se dediquem, estudem, que a nossa parte vai ser feita, tá? É o que mais nós queremos, é manter essa nota 4 para que o curso seja reconhecido e que a gente possa conseguir cada vez mais alunos interessados pela qualidade do curso, ok? Então, beleza. Esse é o sumário. E aí, galera, eu preciso trabalhar com vocês, antes de entrar em TGA, uma ideia geral, né, desse mundo, né, desse mundo globalizado, para que vocês entendam as transformações atual, né? Então, eu vou começar do futuro e depois ir para o passado. A ideia vai ser essa aqui com vocês, tá bom? O que eu fiz aqui? Eu dividi em 3 partes esse slide. A primeira parte, eu vou falar com vocês de globalização. A segunda parte, quais as transformações que a globalização trouxe para o mercado, para a economia, e depois, o que essas mudanças da economia advindas da globalização trouxe para as empresas, que seria, então, o nosso foco, a nossa ideia, né? As transformações para a organização. E a partir do momento que vocês têm uma ideia desse futuro, que eu sei que vocês já têm, né? Eu apenas vou estar dando uma abordagem mais resumida. Nós vamos entrar, então, na história para entender como que chegamos nessa realidade atual, ok? Então, vamos lá. Vamos começar pelo processo de globalização. Pergunta que não quer calar. O que é globalização? O que vocês entendem de globalização? É uma pergunta. Tranquilo, Pro. O que vocês entendem de globalização? Eu entendo como integração. Eu acho que tá ligado, tudo tá junto, poder negociar com outros países, poder trocar informações com outros lugares. Basicamente isso. Legal. Mais alguém gostaria de acrescentar? Acho que globalização primeiro, né, que envolve aí a parte da comunicação, da informática, da tecnologia, né? Que aí que todo mundo, por meio dessas tecnologias, eles se comunicam. Eu acho que o pé da globalização aí é a comunicação vamos colocar, entre o mundo, né? Então, eu posso me comunicar ou comprar coisas da China, da Europa, dos Estados Unidos. Eu posso me conectar com todos os lugares ao mesmo tempo. Alguém mais contribui? Tem uma opinião? Então vamos lá. A globalização, como vocês colocaram, é isso mesmo, né? Está ligado a esse relacionamento entre os países, entre as empresas, a comunicação que ocorre entre elas, né? A internet, a tecnologia permitiu que pudéssemos integrar esses mercados
E uma questão importante que ninguém falou, né? A globalização, ela permitiu o quê? A parceria. A parceria se tornou uma palavra-chave também nesse processo de globalização. E quando eu falo parceria, não é somente entre países, né? É entre empresas também. Então, nós podemos verificar que esse processo tecnológico de comunicação permitiu que as próprias empresas pudessem se relacionar, inclusive empresas concorrentes. Nós temos o caso mais clássico, que é da Ambev, que são empresas totalmente concorrentes, totalmente, entre aspas, inimigas, e que se juntaram. Por quê? Verificando uma oportunidade de mercado. Então, ao invés de ficar brigando e as duas perdendo com isso, elas procuraram se unir, se juntar. E essa junção, essa união, possibilitou o quê? Uma maior competitividade dessas empresas. Coisas que elas não conseguiriam fazer sozinhas. Sozinhas, elas não teriam essa possibilidade. Então, elas perceberam o quê? Uma forma estratégica de se manter no mercado. E, obviamente, crescer nesse mercado global. Então, o que falta hoje para muitas empresas estarem inseridas e crescer nesse mercado? É a parceria. É parar com essa questão, vamos dizer assim, só pensar nelas, né? De só ter uma visão focada nelas mesmas, no próprio umbigo, e começar a verificar o mundo de uma forma mais abrangente. E que o mundo oferece muitas oportunidades. É o que eu falo, pessoal. Eu sei que talvez pode ter gente aqui que tá, eu estou desempregado, eu estou parado. Mas hoje, só fica parado quem quer. Eu penso assim, né? Eu posso estar errado? Posso, mas eu penso nisso, porque tem muitas oportunidades. Por mais que o nosso país seja pobre, tenha divergências, diferenças, só fica parado quem quer. O mundo tem muita oportunidade. O que falta muitas vezes é atitude, né? As pessoas não têm atitude. Ah, mas eu moro num lugar que é muito pequeno, não tem nada. Então, tchau, vai embora desse lugar, né? Ah, eu moro, sei lá, uma cidadezinha pequenininha aí. Me dá um nome aí, me ajuda aí. São João das Duas Potes? São João das Duas Iracema? Pontes. É o fim do mundo aquilo lá, né? Desculpa se alguém mora lá, mas é o fim do mundo, São João das Duas Pontes. Pô, o cara tá ali. Gente, você tem que buscar coisa nova, né? Eu tinha, né, um aluno, ele era de Paranapuã. Rapaz, ele se formou e continuou ali reclamando. Eu falei, cara, toma atitude. Sai dessa cidade, vai para um lugar maior, vai. Já que você não quer ficar longe da família, vai para Rio Preto, Votuporanga, né? Que é um pouquinho melhor, maior. Pelo menos você já muda, né? Olha, mas foi meses falando com esse moleque. E ele me enchia o saco. E não sei o quê, me ajuda, me arruma emprego. Eu falei, cara, mas você tem que tomar atitude, né? Até que ele tomou essa atitude. Isso tem 2 anos já, né, que ele se formou. E hoje, ele foi para Votuporanga primeiro, ele entrou na Facchini. Eu falei, cara, é isso daí, aproveita, a Facchini é grande, né? E a Facchini mandou ele para uma outra unidade, agora eu não lembro onde que ele tá. Eu sei que ele não tá mais em Votuporanga. E, nossa, ele tá super bem, ele me liga, fala, cara, eu tô muito bem. Lógico, tem pouco tempo ainda, né? Ele tá ainda se desenvolvendo, mas acho que em 6 meses ele já subiu de cargo 2 vezes, né? E ele tá independente. Ele falou, olha, hoje eu tenho meu carro, ele já financiou uma casa, ele tem uma namorada, né? Já tá pensando em casar. Eu falei, calma, vai devagar, não é assim também, né? Você já conseguiu o seu carro, você já tem uma casa boa, mas que é alugada, né? E agora, depois você casa, calma, porque depois que casa, vai querer ter filho, e aí já desanda. Então, deixa, né, se preparar melhor. Então, o que falta muitas vezes que eu vejo é atitude. E tem pessoas que não acordam. Então, oportunidade tem, mas tem que ser bom, né? É o que eu falei. Esse rapaz era muito bom. Ele se formou lá em Santa Fé. Ele era muito bom, só que ele não tinha atitude. Faltava atitude para ele. E aí precisou da gente, né? Não só eu, outros professores também, dar uma instigada e ele correr. Então, galera, o mundo... Professor. Oi. E que nem o professor Adalto sempre colocava, né? Você pode ser inteligente, você pode ter as habilidades, você pode ter tudo a seu favor, mas se você não tiver a ação ou a atitude aí que você falou, nada vai para frente, né? Nenhuma empresa ou ninguém que hoje é grande ou tem
o que tem hoje começou grande, né? Sempre começou pequeno. Então, alguém começou, teve o ato de agir, né? Teve a atitude de começar alguma coisa. Perfeito, é o famoso chá que a gente fala, né? Conhecimento você tem que ter, obrigatório, e vocês estão fazendo isso aqui. Habilidades que já vêm da pessoa, né? Todos nós temos algumas habilidades e nós podemos aperfeiçoar se a gente quiser, né? Basta você querer. E o principal, né? Que é o A do chá, que é a atitude. Então você tem que ter essa atitude, você tem que meter a cara, senão você não sai do lugar, né? Quantas vezes, antes de fazer mestrado, eu fiz mestrado longe, né? Eu fui para São Carlos, fui para... Nossa, até esqueci da cidade que eu fiz o mestrado. Fiz em São Carlos, fiz em Ribeirão e fiz em Piracicaba, Piracicaba, onde eu terminei. E, cara, todo mundo, você é louco? Você sai de Jales para ir para São Carlos, Ribeirão Preto, Piracicaba. Na época eu ficava meio frustrado, né? Mas eu fazer o quê? Já que eu comecei, vou terminar. E todo mundo falando isso, tal. Cara, foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Você conhece outros mundos, né? Você conhece outras realidades, outros tipos de pessoas, né? Você faz um relacionamento. Então, isso foi muito importante. Eu sofri muito, né? Na época eu não tinha carro, eu tinha que ir de ônibus, eu tinha que depender de condução, chegava atrasado. Tinha dia que eu acabava a aula 10h30 da noite, eu ia conseguir pegar um ônibus 3 da manhã. Para poder chegar em Jales no outro dia, trabalhar. Era uma vida louca, né? Então o pessoal metia a boca mesmo, falava, não, você é louco. Mas hoje compensou, né? Mas se eu não tivesse tido essa atitude, hoje eu estaria com aquela vidinha de sempre, né? Trabalhando na frente de um balcão, atendendo gente e ganhando uma miséria. Então, quer dizer, a vida muda, né? Ela te abre novos caminhos, desde que você tome essa atitude. Então, pessoal, é isso, né? O mundo, ele está aí, ó, prontinho, preparado. Depende de você. Né? Ah, mas eu não tenho muito conhecimento. Então você aprimora, né? Hoje está muito fácil, você tem internet, você tem, né, tudo isso proporcionado pelo processo de globalização. Se você entrar no YouTube hoje, você vai ver vários vídeos dessa matéria mesmo aqui, ó, né, para vocês terem uma base, terem uma ideia. Vocês podem pagar por um curso online, né? Fazer online. Então, hoje está muito fácil, não é difícil, tá? Então, quem possibilitou isso? O processo de globalização. Pensando o quê? Nas organizações, pensando nas empresas, pensando nessa competitividade do mundo. E aí, para detalhar melhor para vocês o que é esse processo de globalização, quais são as características, eu coloquei essas aqui, ó. Primeiro, igual acho que a Lígia já falou, integração dos mercados. Então, os mercados fizeram uma integração. Nós vimos aí o caso, por exemplo, o Mercosul. Essa é uma integração para que houvesse esse livre acesso entre os países, para que eles pudessem competir, né, de forma igual com países grandes como os Estados Unidos, né, com os países ligados à ALCA, então que são poderosos, são países fortes. E se ficasse o Brasil sozinho, a Argentina sozinho, não ia dar conta. Então era necessário que houvesse essa junção, essa união entre os mercados, para que eles ficassem o quê? Mais fortes, mais competitivos, né? É aquilo que eu falo sempre. Por que as empresas, mesmo sendo concorrentes, se aliam, se juntam, né? Porque elas conseguem um poder de compra, um poder de negociação muito maior. Vocês estudaram comigo no semestre passado aquela parte de compras, né? Nós falamos muito sobre compra. Acho que a última matéria de materiais nós falamos de compra. O poder de compra das empresas hoje se tornou muito maior, por quê? Porque elas se uniram, elas se juntaram. E isso favorece. Nós falamos também, lembra, agora em produção, do condomínio industrial. O condomínio industrial nada mais é que o quê? Uma junção de fornecedores. Por que eles estão juntos? Mesmo não sendo concorrentes. Eles estão juntos pelo fato de ter um poder de compra maior, um poder de negociação maior. E assim eles conseguem um custo menor, uma qualidade maior e conseguem ter um preço competitivo nesse mercado. Então tudo isso é o quê, pessoal? Atitude, né? Se não tiver atitude, nada disso ocorre. Se não tiver alguém para dar o primeiro passo, nada disso ocorre. Então, essa é uma integração que a globalização permitiu. Antigamente, o mercado era fechado, né? O Brasil ele se abriu quando? Em 1990. Então, é novo, essa abertura do Brasil ela é nova. É que vocês são jovens, mas ó, você pega 1990 a 2000, a 2010, 2020, são 30 anos que o país se abriu.
Então, há 30 anos atrás, o nosso país era fechado. Não havia esse processo de interligação, né? Então, por isso que é novo. Então, essa integração, ela proporcionou todas essas vantagens que eu coloquei para vocês, tá ok? Professor, essa integração de mercados, a gente pode colocar como, pode chamar de acordo ou não especificamente? Tipo, você tem os acordos entre países ou entre empresas, sei lá, tipo algum tipo de acordo, ou não necessariamente? Pode ser ou não necessariamente é um acordo entre eles, tá? Existem sim os acordos. Quando eu falo, ou você falou, quando eu falo de acordo, eu estou acordando com alguma coisa, e isso tem que estar em contrato. Então, no ramo empresarial, nada pode ser de boca, né? Você tem que fazer um documento, tem que ser um acordo formal, vamos assim dizer. Como também existe a integração, que ela é feita de maneira informal. Isso também é possível, tá? Por exemplo, eu não quero ter vamos dizer assim, uma responsabilidade tão grande quanto você tem com um contrato. Então, quando você faz um contrato, a responsabilidade está ali, de ambas as partes, tanto os direitos como obrigações. Nessa integração informal, né, nesse acordo informal, não necessariamente eu tenho que ter essa responsabilidade. Vou te dar um exemplo, tá? Eu tenho uma empresa lá nos Estados Unidos e eu quero comprar de uma empresa aqui do Brasil. Beleza. Tem empresas que vão fazer um acordo. Você vai comprar só de mim esse produto. E eu vou te entregar ele, que é o famoso comarker ship, né? Eu vou fazer um comarker ship, eu vou comprar só de você. Como também pode existir, e existem N empresas que fazem isso, de comprar de um, comprar de outro e ter uma diversificação de produtos. Isso acontece também. Então, eu não preciso ter esse acordo necessariamente quando eu falo de integração entre empresas. Se a integração for entre países, mercados, aí sim, né? Eu vou ter um acordo, isso vai estar todo descrito, né? Vai ter um contrato entre esses países que vai ser feito, que aí quando envolve a política, né, a economia dos países, até para verificar se é vantajoso, pessoal. Eu não sei se alguém de vocês já assistiu às videoaulas de marketing internacional. Eu coloquei 2 videoaulas. Alguém já assistiu? Eu já assisti. Não? Não entendi. Eu já assisti, a Lígia. Ô, Lígia, você assistiu as 2 ou uma só? Assisti uma só e fiz o case da Coca. Perfeito. Alguém mais já assistiu? Eu comecei, mas eu vou terminar de assistir. Tá bom, perfeito. Então, pessoal, aquela matéria, ela tem tudo a ver com o que nós estamos falando agora, né? Que seria o quê? Essa relação com os outros mercados. Quando você vai investir no outro mercado, não é simplesmente, a globalização tá aí, eu tenho que participar, e aí você procura o primeiro que você encontra ou o primeiro que te dá um amém. Não, você tem que verificar. Compensa, né? Como que está aquele mercado? Quando eu falo mercado, é o país mesmo. Como que aquele país está? Ele tem uma situação favorável para que eu possa investir ali? Como que está a política, a economia? Por exemplo, o Brasil que ele é muito extenso. Então, fazer negócios no Brasil é bem, vamos dizer assim, vantajoso para muitas empresas. Mas se não houvesse tanta corrupção no Brasil, olha, o que teria de investimento nesse país seria, assim, de forma absurda, porque o país é grande. São poucos países, né, que têm uma extensão como o Brasil tem. Vamos pegar os Estados Unidos, que também é enorme, é muito grande, e é uma potência. E o Brasil também, ele é super grande, ele é uma potência, mas, infelizmente, nós não temos políticas sérias. Se tivéssemos, né, se não tivesse tanta corrupção, esse país seria fenomenal. Galera, nós não temos problema de tufão aqui, de cair meteoro, nós não temos problema de frio agressivo. Quer dizer, é um país que tem tudo para dar certo. Mas, infelizmente, nós não temos pessoas que residem nesse país, né, que sejam sérias. Infelizmente, tá? E quando eu falo isso, eu não estou falando só de político. O político,
Ele é apenas uma imagem da população. Então, a nossa população não é muito séria, né? Vocês estão percebendo que nem agora. Eu vou dar o exemplo dessa flexibilidade com a pandemia. Primeiro que já começou a pandemia com uma forma política, né? Trabalhando ela de uma maneira política, que nós não podemos muitas vezes acreditar nos números, né? Agora que está chegando a eleição, a pandemia está melhorando. Coincidência, eu acredito. E então não dá para acreditar, né? Fica uma coisa complicada. E vocês perceberam que assim que teve essa flexibilidade, as pessoas estão ficando doidas, né? Eu vou dar um exemplo, porque eu alugo apartamento na praia. Esse mês de setembro, eu sempre estou ligando lá para saber como está a situação na praia. O pessoal que mora lá diz para mim que parece que é ano novo. Lotado de pessoas, né? Um trânsito infernal, uma sujeira, uma barulheira, sabe? Porque o povo tá eufórico, eles querem sair de casa, né? Aquele refrão, fique em casa, parece que não pega mais, não cola mais, né? As pessoas acordaram que não é ficando em casa que vai resolver, né? Você tem que tomar medidas, mas não, né, não ficar em casa. Ficar em casa não resolve o problema. Então as pessoas acordaram e perceberam que esse ficar em casa acabou com a economia do país. Não só do Brasil, né? Mas por ser um país pobre, o fique em casa praticamente detonou com a economia. Quantas pessoas desempregadas, quantas pessoas passando fome. E nós ainda somos privilegiados, né? Porque a gente tem um emprego ainda, vivemos numa região boa, mas e aqueles que são paupérrimos? E aqueles que não tiveram oportunidade de estudar? Essas pessoas que não têm um computador para estudar, né? Que não têm um celular bom para estudar. Essas pessoas sofreram. Então, nós não podemos só olhar o nosso umbigo, né? Nós temos que ver também o outro. E esse outro, ele está sofrendo. E fora as doenças, né? Se vocês verem na televisão, o número de pessoas com depressão. O número de pessoas que tiraram a própria vida devido a esse isolamento sem estudo, né? Sem uma pesquisa, né? Acabou. Principalmente com um país pobre igual o nosso. Então, sempre que o pessoal colocava fique em casa, eu já me retorcia. Fique em casa você que pode, eu não posso. Então, desculpa aí, não me vem com essa frase idiota, não. Professor, Oi. inclusive, a gente está falando de globalização, né? E o Brasil é um país que tem parcerias com muitos outros países, né? Para comprar de material para produzir aqui dentro. E no ramo que eu trabalho, que é na fabricação de estofados, agora está na pior fase de todas da pandemia, porque para produzir espuma precisa de dois tipos de material, e nenhum dos dois é produzido no Brasil. E a maior fábrica desses elementos químicos é na Alemanha. E na Alemanha, eles fizeram até lockdown. Então, assim, a fábrica ela teve que fechar. E agora está faltando matéria-prima e está tendo que parar. A maioria das fábricas moveleiras aqui da região está tendo que ficar fechada por causa que não está tendo no mercado. E quem tem está cobrando preço absurdo que não compensa você comprar para produzir. Perfeito, você falou tudo, né? Olha as consequências dessa gestão mal feita com a crise da pandemia. Isso é uma gestão mal feita, né? É o que eu falo sempre. Lembra da quarentena? O que é quarentena? É 40 dias. Quarentena é 40 dias. Então, a quarentena, ela deveria servir para você ficar 40 dias preparando as estratégias, né? E o que eles fizeram? Não, fica em casa. Fica 40 dias, 50 dias, 60 dias, meses, né? E olha as consequências disso, que nós estamos vendo aí. Então, o que você colocou é uma realidade, né? As empresas pararam. E aí? Né? E as consequências disso? A gente vive de amor? A gente vive de ficar em casa? Não vive, galera. Então, essa gestão aí, ela foi mal feita. E por que eu estou falando disso em termos de globalização? Porque essa ideia veio da China, né? Veio da China, a OMS copiou, achou que é legal e passou para todo mundo. E depois a própria OMS percebeu que não era bem isso, viu que estava errado. Para vocês verem, a China que sacaneou com o mundo, que trouxe essa pandemia, hoje está tendo festa lá, vocês viram? Está tendo rave, já está tendo aglomeração.
É um absurdo, né? Eles detonam o mundo e agora estão dando risada do mundo. Então, para vocês verem, né, como que esse processo de globalização ele pode ser positivo, como ele pode ser negativo, as consequências dele. Por quê? Porque há essa integração dentro dos mercados. Então, nós temos que ver por dois lados, o lado bom e o lado ruim. E existe, para tudo, né? Existe o lado positivo e o lado negativo. E muitas vezes, muitas pessoas estão pensando só nelas, não estão pensando no outro, né? Estão querendo tirar vantagem. Vocês viram também aí se você for no supermercado hoje, você vai verificar que os produtos básicos, né, arroz, feijão, já subiram de preço, já está com o preço maior. Quem pode comprar, perfeito, e quem não pode, né? Vai fazer o quê? Vai depender de doação, infelizmente. Então, pessoal, são consequências de um processo de globalização, que falta muitas vezes uma gestão. E essa gestão talvez nem falta, é por uma questão mesmo política, né? Eu quero tirar vantagem da doença, eu quero tirar vantagem da crise. E as pessoas se aproveitam. E não só no Brasil, tá? Eu coloquei o Brasil porque nós moramos aqui. Mas de outros países também ocorreram situações parecidas ou piores até. Que nem você falou, lockdown. Né? Fazer um lockdown, isso é um absurdo. Então, essa integração, ela proporciona todas essas questões, tá? Outra questão, a competição baseada em mercados mundiais. Por isso que eu falo, quando falamos de competição em mercados mundiais, também proporcionadas pela globalização, o que nós temos que ter em mente como empresa? O diferencial. Qual que é o diferencial do meu país, que é aquilo que eu posso usar na minha cultura, que eu posso fazer diferença em outro país, tá? Então, o que leva, por exemplo, um americano comprar de uma empresa brasileira? O que vocês acham? Um americano que tem tudo, né? Por que ele vai comprar de uma empresa brasileira? O que vocês acham? Qualidade? Qualidade Oi? Qualidade o americano tem. Algo por ser diferente, eu já penso que seria o preço. Que seja a inovação também, que nem a questão dos biquínis. A gente usa biquíni de uma forma diferente da dos Estados Unidos. E quando lojas foram para lá, eles viram de uma outra forma e gostaram dessa inovação no modelo do biquíni, fizeram com que as americanas quisessem comprar em lojas brasileiras. Perfeito, tá? Então, é essa questão que eu falo de ter diferencial. Por que eu tô falando isso? Eu sou do Brasil, eu sou inferior. Então, eu não vou conseguir entrar nos Estados Unidos. Eu não vou conseguir fazer parceria com os Estados Unidos. Eu não vou conseguir colocar o meu produto nos Estados Unidos. Ou na Alemanha, né, que também é um país desenvolvido, ou no Canadá. Então, muitas vezes a gente se sente inferior. Mas nós temos um diferencial. A questão é buscar esse diferencial para conseguir competir nesses mercados. Igual a Lígia falou, a questão do biquíni foi um diferencial, né? Alguém falou do preço também. O preço também, o custo, né, disso daí, também favorece que eu faça negócios. Mas não adianta eu ter preço e não ter qualidade, né? Vai ser uma exigência, qualidade e preço. Então eu preciso unir os dois. E para que eu consiga unir os dois, eu tenho que saber como investir. Em que eu estou investindo? E, obviamente, galera, para conseguir qualidade e preço, eu tenho que investir em tecnologia. Não tem jeito. Porque é isso que vai trazer o quê? Maior produtividade e, consequentemente, até uma maior qualidade dos processos. Então, a competição no mercado mundial, ela não é simples. Ela tem que ser bem elaborada, bem desenvolvida, para que ocorra na prática. Mas o mercado oferece isso? Oferece. Está aqui, ó, globalização, competição em mercados mundiais. Eu posso competir com qualquer mercado, desde que eu consiga o quê? O diferencial. Fazer algo diferente para aqueles países, tá? Outra questão, pessoal. Grupos de trabalhos globais. É aquilo que eu falo sempre. Você já está falando uma outra língua que não seja o português? É necessário, né? Por quê? Porque as empresas hoje, elas estão se relacionando com vários países. E o funcionário, ele tem que saber se comunicar, principalmente, pelo menos, o inglês. Né? Você tem que saber, pelo menos, o inglês para saber negociar. Se você não tem um conhecimento aprofundado do inglês, pelo menos o básico você tem que saber.
para que você consiga entender o outro. Ah, eu não consigo falar muito bem, mas mas você entende? Ah, sim, entender eu consigo bem. Perfeito, já é alguma coisa, né? E aí você vai aperfeiçoando depois a sua fala. Mas o entender já é um grande passo. Então, grupos de trabalhos globais é isso. As pessoas conhecerem uma outra língua. E para quem já assistiu a matéria de marketing internacional, vai entender também que não é somente a língua que eu preciso conhecer, né, de um outro país, mas também uma outra coisa, talvez até mais importante, que é o quê? Cultura. Cultura, perfeito, Lígia. É a cultura do outro país. Então, além de eu saber a língua, que é importantíssimo, não adianta nada eu conversar em inglês ou falar em árabe, falar em qualquer outra língua, né? E, com outros países, se eu não conhecer a cultura. Você vai ter problemas. Você vai ter muitos problemas se você não conhecer a cultura do outro país, para atender aquela cultura. Eu já falei para vocês várias vezes, né, do McDonald's, que é uma potência mundial, e teve problemas na Índia, né, por estar vendendo os lanches, né, os hambúrguer, com carne de vaca, mesmo não usando as vacas da Índia, importando vaca de outros países. Ou seja, carne, né, a vaca não, importando a carne de outros países. Mesmo assim, para o indiano não importa a nacionalidade da vaca. Então, o próprio McDonald's, que é uma potência, teve problema com isso. Eles sabiam muito bem o idioma indiano, mas não conheciam a cultura ou não tinham uma ideia maior da cultura. Teve problemas. É a mesma coisa. Você vai negociar com o japonês, né? Você vai negociar com o Japão, né? O que é obrigatório no primeiro contato que você tem com uma pessoa do Japão, com um gestor do Japão? O que você tem que fazer no primeiro contato? Quem sabe? Tem que levar presente? É isso? Acho que é isso. Perfeito, perfeito, é isso mesmo. Você tem que levar um presente, né? Primeira coisa, a cultura japonesa não aceita que você cumprimente relando. Hoje em dia já é moda não relar mais, né? Devido à pandemia, tudo à distância. Mas isso já é praticado pelo Japão, ó. Já é uma cultura deles, não ter esse contato com o outro, né? Por uma questão mesmo de higiene, de segurança, de saúde, né? Eles não têm. O uso de máscara no Japão já é normal, a gente já sabe. E a questão do presente, né? Você tem que dar um presente, né? Não é porque você está comprando a pessoa. Vocês vão perceber que no setor de compras, né, não se deve aceitar presentes, brindes, né? Mas no caso do Japão é diferente, porque a cultura é outra. É igual eu falei para vocês do Keiretsu. O que é o Keiretsu? Quem lembra? O que é o Keiretsu? Não lembra? Ou eu não cheguei nessa parte da matéria de produção? Acho que não, né? Acho que eu vou trabalhar Keiretsu ainda com vocês na produção. Acho que eu não cheguei ainda, desculpa. Eu tô confundindo as bolas. Vocês estão na produção 1, né? É só quem já tá na produção 2 ou no final da 1 que já sabe. O que é o Keiretsu? O Keiretsu é cartel. O que é cartel? Cartel é quando empresas se juntam para manter um valor. Igual aqui a gente. Pode falar. E que valor que é esse? É um valor alto, valor baixo? Um valor alto, que nem aqui a gente teve problema com transporte por causa da fundação. A gente precisava gastar abaixo de 3 mil, porque foi determinado em planilha financeira, e eles se juntaram e era praticamente o mesmo orçamento. Na verdade, independente com que empresa eu fechasse, sempre era em torno de 4.200, uma variação muito pequenininha. Então, não tinha como e ninguém abria mão para baixar. Entendi. Outro exemplo são os postos de gasolina, né? Quando eles formam para manter o mesmo preço de venda dos combustíveis, né? Sempre lá no alto. Perfeito, isso é cartel, né? No Japão chama-se Keiretsu. O que é o Keiretsu? Keiretsu é, na verdade, um cartel. Só que no Japão é o contrário, por isso que a cultura deles é outra. Lá o cartel é permitido, né? O Keiretsu lá no Japão é permitido. E por que é permitido? Porque as empresas se unem para colocar o menor valor.
e não maior valor, como acontece no Brasil. Por isso que aqui não é permitido. Então, lá é outra cultura. Então, o Keiretsu lá é permitido. Então, é uma cultura deles. Então, se você chegar lá e eles falam de cartel para você, você vai estranhar, né? Mas lá, para quem conhece, sabe que é outra cultura. Então, por isso que eu falo, pessoal, essa questão de trabalho em grupo aqui, além de um outro idioma, você tem também que conhecer a cultura desse país, tá? É necessário, importantíssimo, quando vamos tratar de globalização, conhecer a cultura. Professor, então por isso que grandes empresas, quando vai exportar ou vai abrir uma filial em países de fora, eles sempre contratam alguém daquele país para fazer as negociações. Bom, tem algumas empresas que fazem isso, né? Às vezes contratam pessoas ou que moraram lá ou que seja de lá para saber um pouco mais da cultura, para saber como negociar, o que falar. Depende, tá? Depende, Pri. Por que depende? De repente você coloca alguém de lá para negociar, para falar da cultura, só que essa pessoa não conhece a cultura da sua empresa, né? Tem isso também. Então, existe a cultura do local e existe a cultura da sua empresa, que também vai influenciar. Então, o que seria o correto, né? Você ter um assessor externo, alguém de lá, que vai te dar um panorama de como que é a cultura do local, como que funciona, né? Porque tem macetes na área de negócios que você não acha em livro, você não acha na internet. Esses macetes é o dia a dia, né? É o trabalhando ali para você saber como que funciona na prática mesmo. E aí você depende de alguém que está lá. Essa pessoa vai te dar esses macetes. Juntamente com o gestor nacional da sua empresa, que conhece a cultura, sabe se a empresa pode ou não fornecer, se ela tem condições de trazer esse diferencial. Então, depende muito. O normal seria o quê? Trabalhar esses dois lados, né? Você ter um assessor externo, juntamente com o gestor nacional, que conhece da sua empresa, conhece do seu produto. Tá ok? Beleza? Beleza. Tá? E por fim, galera, para a gente finalizar essa parte de globalização, nós temos aqui os sistemas de entregas globais, que é o quê? O Supply Chain Management. O que é o Supply Chain Management? Quem lembra? Cadeia de suprimentos. Gerenciamento da cadeia de suprimentos, tá? Então, o que é essa cadeia de suprimentos, esse gerenciamento da cadeia de suprimentos? Só lembrando, inputs, processamento, output, feedback, né? Então, essa cadeia de sistemas de entregas globais, ela se tornou cada vez mais importante que o supply chain. Antigamente, a gente só falava de logística, né? Logística, mas a logística sozinha não resolve nada. A logística sozinha, ela não faz nada. Ela depende do quê? Ela depende, na verdade, de que seja todos interligados, desde a entrada da matéria-prima, das máquinas, equipamentos, pessoas, do processo de produção, ou seja, ter essa capacidade, igual alguém falou para mim aí do sofá, né, de tá parado, quer dizer, se não tem processamento, não tem logística, não tem saída. Então, o que adianta eu ter uma excelente logística se eu não tenho um processamento, se eu não tenho o processo de transformação dessa matéria-prima em produtos? De nada adianta. Então, é necessária essa integração. Por isso que é um sistema de entregas globais. Não adianta nada eu ter todo o marketing internacional, né, que é a matéria que eu trabalho com vocês lá, toda a estrutura, se eu não consigo atender a demanda, se eu não tenho uma capacidade. Então, de nada adianta a logística. Com a internet, com as vendas online, vocês sabem, aumentou muito as vendas. Principalmente agora com a pandemia, né? As vendas online aumentaram muito. Só que também, ao mesmo tempo, aumentou o quê? Os problemas. Quem acompanha aí na TV, nos jornais, né? A Record, o SBT trabalhou muito bem essa questão. Durante a pandemia, as pessoas compraram muito pela internet e uma das empresas muito famosas, são as americanas, né? As americanas.com, eles estavam tendo problema de a mercadoria chegava, ou dentro da embalagem vinha uma mandioca, vinha uma pedra, vinha uma barra de sabão, que era para dar peso, né? E não estava o produto.
e vinha das Americanas. E a Americana é uma empresa séria. E por que isso daí? Devido à grande demanda, né, a grande quantidade de compras que ocorreram. E o problema não era a Americana que estava fazendo sacanagem. Era durante o quê? Durante o processo de distribuição, durante o processo de logística, durante o processo de entrega que estava ocorrendo isso. E a Americana tinha que ser responsável. Vocês terem uma ideia, eu comprei um celular agora o mês passado, acho que foi? Mês passado, em agosto, eu comprei um celular da Americana. E quem já comprou sabe, né? Você tem um acompanhamento, tal. Você vai entrar no app deles, aí mostra lá. E eles vão avisando também, né? Aí eles falaram que chegou o celular. Eu pedi para entregar na loja aqui de Jales. Lá de Jales, né? Aqui de Jales. Lá de Jales eu mandei para entregar na loja. E aí avisaram que chegou. Aí eu fui lá buscar. O celular não estava. Não sabia do celular. Aí eu tive que abrir uma demanda, né, para esse celular, para saber. Aí a loja matriz foi averiguar. Eu sei que foi uma semana até descobrir esse celular. Eles não me falaram onde estava. Eles só falaram, está na loja, pode buscar. Aí eu fui lá e busquei. Mas foi uma semana. Eu falei, perdi, né? Perdi entre aspas, né? Eu ia entrar com processo. O americano tinha que se responsabilizar, obviamente. Então, aí eu comecei a pensar nos mesmos casos que eu vi na TV. Né? As pessoas tendo esse problema. E eu fiz questão, porque era de presente o celular. Eu fiz questão de abrir esse celular na loja. E ainda avisei a pessoa que eu ia dar o presente. Falei, olha, eu vou te dar um celular de presente, mas eu vou ter que abrir. Porque eu tô com medo de não estar o celular na embalagem. Aí tive que abrir na loja, verificar e estava certinho. Mas aconteceram muitos desses problemas, né? E a televisão mostrou, devido à grande demanda. E perfeito o processo da Americana. Só que a distribuição dela queimou o filme da Americana. Nesse ponto aí. Que é uma empresa séria, reconhecida, que todo mundo indica para comprar ali, porque é uma empresa, né, conhecida, mas que teve problemas com o Cesar, que não piorou a imagem dela porque ela resolveu todos esses problemas, mesmo perdendo tempo, né? Que nem foi meu caso. Eu fiquei uma semana, né? E era de presente, chegando o aniversário da pessoa, e eu lá, né? Eu falei, e agora, né? Vai chegar o aniversário, eu não vou dar o presente. Mas deu tempo até de entregar. Mas isso daí acaba queimando. E lembrando que a distribuição não é feita pela Americana, né? Ela terceiriza a distribuição. E a gente sabe que isso é uma das cartilhas da administração. Você terceirizar atividades secundárias, atividades que não é foco seu. E a Americana faz muito bem isso. Só que o distribuidor não é tão sério assim, né? De ter uma responsabilidade com o produto. Por isso que chegou errado. Ficou claro aqui, pessoal, todo esse processo de globalização? Alguma dúvida? Tranquilo. Até porque se você trabalhar com a sua própria empresa, com a sua própria distribuição, você vai ter algum tipo de problema ou risco, né? Imagina você trabalhando com outras empresas ou outros parceiros. Então, o risco sempre tem, né, professor, em algum aspecto desse fluxo. Mas desde que a empresa saiba aí contornar os problemas, né? Resolver os problemas para não acontecer novamente. O que você falou, é o que nós chamamos, né, no linguajar administrativo, de toda atividade, não importa qual seja. Se você vai fazê-la ou se você vai terceirizar, nós temos o quê? A orientação ao risco. A orientação ao risco, ela existe em qualquer empresa. Quando eu falo orientação ao risco, é a empresa já se preparar para o risco que aquele negócio tem. Então, quando a gente terceiriza, nós estamos terceirizando para uma empresa séria, para uma empresa que é focada naquilo que eu estou terceirizando. No caso aqui, distribuição. Então, o que se imagina, o que se pensa, é que essa empresa é séria e boa no processo de distribuição. E na verdade né? Porque hoje em dia você percebe que quando você compra uma mercadoria, geralmente ela chega antes do prazo. É que as empresas sempre colocam um prazo a mais, né? Óbvio, né? Vai chegar, hoje é dia 12, vai chegar dia 20. Mas ela já sabe que vai chegar antes, mas eles colocam um prazo a mais. E tem chegado antes mesmo, tem, né? A distribuição melhorou muito do que era no passado. Mas mesmo assim, ainda há
problemas, sim. Há muitos problemas. Principalmente quando você tem que fazer um translado, né? Uma distribuidora entrega até um lugar, de um lugar você pega e vai para outro, de outro pega e Então, quando há esse translado, aí sim, geralmente que ocorre mais problemas. Mas essas empresas têm que ter uma seriedade. Por isso que a gente pede para terceirizar, né? Eu não, né? A administração pede para terceirizar. Pede para se fazer parcerias, né? Porque o parceiro ele vai se tornar responsável. É lógico que a Americana não perdeu com isso. A Americana ela vai entrar com o processo, ela vai responsabilizar o seu distribuidor. É ele que vai ter que arcar com as despesas, porque a responsabilidade é dele. E isso, vocês sabem, está no contrato de comarkership. No contrato de comarkership, essa responsabilidade passa a ser do prestador de serviço. A partir do momento que o produto está com ele é responsável, né? É a mesma coisa. O produto chegou para mim. A partir do momento que eu peguei o produto na mão, que ele é meu, que está comigo, eu sou o responsável. O cliente é o responsável. E aí, se der algum problema, vamos verificar a garantia. Se foi um defeito do produto e não um defeito do mau uso pelo cliente. Eu vou dar um exemplo simples. Eu comprei um ar-condicionado uma vez para instalar e eu não sabia mesmo que toda vez que você compra um ar-condicionado de uma marca, se você quer ter a garantia, você tem que solicitar que quem instale seja alguém autorizado pela marca. Então, se você comprou um ar-condicionado Samsung, comprou um Springer, tem que ser uma empresa autorizada deles para instalar. Eu não sabia, eu comprei pela internet o ar chegou e eu pedi para uma pessoa instalar, uma pessoa qualquer aí para instalar, né? Um técnico para instalar. E deu defeito, deu problema. E aí a marca não me deu garantia. Por quê? Porque não foi feita por um técnico da marca, autorizado da marca, entendeu? Então, são várias questões que têm que ser avaliadas quando você está trabalhando essa parceria, um produto, um serviço, né? E o consumidor muitas vezes não tem certas informações. Então, é preciso ter todo tipo de informação possível, né? Principalmente nesse processo de globalização, que você tem parceria com empresas estrangeiras e, como eu disse, que muitas vezes não conhece a cultura do local. E aí, se não conhece a cultura, ela pode, sem querer, né, fazendo a coisa errada. E aí ela vai sofrer consequências, porque a lei fala, né? Eu não posso me ater porque eu não sabia. A lei está ali, é você que não procurou saber. É o que nós falamos antes também, a atitude, né? Você tem que ter a atitude de buscar informação, de onde que está essa informação. Essa que é a realidade. Tranquilo então, galera? Globalização? Beleza. Era isso que eu queria falar. Agora, o que essa globalização trouxe de mudanças para o mundo, para os países, para o mercado, né? Primeiro, já falei para vocês, hoje a economia é baseada no conhecimento. E antes, era baseada em quê? Na produção? Não é bem produção, não. Seria focado no produto? Não. Na verdade, até hoje a economia é baseada nisso, tá? Só que a gente... No lucro! Perfeito, no lucro. Nós temos que ver o lucro hoje como consequência, tá? Então, só mudou o foco, né? No passado, é aquela visão muito de contador, né? Lucro a todo preço. Mas faz parte da formação do contador isso, né? Pensar no lucro. Nós, como administradores, nós temos uma outra visão. O lucro, ele é consequência. Consequência do quê mesmo? De um processo bem desenvolvido. Por exemplo, o que seria esse processo? Se eu trabalho muito bem, se eu tenho um processo planejado muito bem certo dentro da minha empresa, o lucro ele vai ser uma consequência. Uma das palestras lá do Ecoard, Cleiton, falou uma coisa bem legal. Ele falou que o lucro ele é como se fosse o sangue no corpo humano. Ele é necessário. A empresa precisa do lucro para sobreviver, mas ela não pode ser o nosso objetivo principal. Você não vive para poder gerar sangue. Não é para isso que você está no mundo. Você tem que ter um outro objetivo.
Tem até uma frase, né, que eu gostei muito de, não sei se foi do mesmo, Lígia, mas fala que o lucro é ser humano, né? Então, isso eu achei muito bacana na hora que foi apresentado. Colocar, tipo assim, tudo que você fizer que aí envolve empatia, envolve relacionamento, envolve todos os tipos de coisas para que a empresa vá para frente. Antes de tudo, você precisa ser humano para fazer tudo que você tudo que você vai fazer dentro da empresa. Não esquecer que ali dentro trabalha com pessoas, né? Então, desde a qualidade, desde os relacionamentos, desde a parte produtiva, a gente tem que sempre pensar nessa parte, senão a empresa não vai tanto para frente assim, pensando só como antigamente. Perfeito. Traduzindo o que você colocou, né? As empresas é da era clássica que eu falei para vocês, de Fayol, Taylor, né? Que a preocupação era única e exclusivamente com a fábrica, ou seja, com a estrutura, né? Com as máquinas, os equipamentos, e as pessoas eram apenas um apêndice ali para poder manusear esses equipamentos e que poderiam ser trocadas facilmente, né? Se não serviu, tem outro, né? A competição é grande ali, né, para emprego. Então, se você não serve, a gente pega outro, não tem problema nenhum, certo? Então, era uma abordagem fria. Então, ela surge desde os primórdios da administração. Vocês estão percebendo? Essa visão fria do dinheiro, só dinheiro. E também por sermos uma sociedade capitalista. Como acho que a Priscila falou, né? A gente não vive só do lucro, não vive só do dinheiro, né? É o que o pessoal sempre brinca, né? Se não tem mercadoria, se não tem comida, você vai comer dinheiro? Dinheiro vai. Você pode ter muito dinheiro, mas se você não pode comprar uma comida com aquele dinheiro, se não tem a comida, né? O que você vai fazer com o dinheiro? Você vai comer? Você vai fazer uma casa de dinheiro? Não tem possibilidade. Pelo menos eu senti que a pandemia trouxe muito isso, né? Porque começou com a classe social mais alta vindo com a doença e morrendo, né? E eles tinham dinheiro, muito dinheiro. Ou seja, o dinheiro não resolveu o problema, né? Não buscou, porque como não tinha nada, não tem, tá em fase aí as vacinas e tal, mas você não conhecia sobre a doença, você não tinha conhecimento sobre o que poderia causar. E o dinheiro naquele momento não fazia parte. Outro exemplo é da greve dos caminhoneiros, quando começou a faltar alimentação em alguns locais que você tinha dinheiro para comprar, mas não tinha o produto. Perfeito, Pri. E só acrescentando, né? Como você falou aí, que adianta também você ter o dinheiro e você quer viajar e não pode viajar? Você tem o dinheiro e você pode se arrumar, pode ficar bonito, pode ficar bonita, né? Passar um produto legal para ficar em casa, né? O que serve o dinheiro? Para nada, né? Você vai ter um sapato lindo, maravilhoso, de aqueles altão bonito, tal, que chama atenção, deixa tuas pernas maravilhosas, tal. O que adianta se você não sai de casa? Você não pode sair de casa. Então, quer dizer, o dinheiro não serve para nada nesse ponto. Então, por isso... Professor, desculpa, a Beatriz acho que o senhor não está vendo o chat, né? Não. Ela colocou, o Covid veio por causa da globalização, a facilidade de entrar e sair nos países. Legal, Beatriz, muito bem lembrado. A Covid veio mesmo dessa interação, né? Na verdade, eu discordo em partes, né? Por quê? É lógico, né, que ocorreu tudo isso no mundo devido à globalização, muito bem lembrado. Agora, quem, na verdade, é culpado é a China, né? Ela que fez isso. Embora não tenham provas ainda, o que eu penso, né? Eu penso que ela trouxe esse vírus de propósito, né? Para transformar ela, deixar ela mais forte, né? Então eu vou contaminar o mundo, desculpa a palavra, mas foda-se se vão morrer, foda-se se vão passar fome, vão morrer, vão ter depressão,
mas o importante é a gente conquistar o mundo. É essa visão do lucro de novo, né? Pensando só no lucro. E tornar a China a grande potência mundial, que já está se tornando, né? E como eu já disse e falo várias vezes, e espero estar errado, e quero estar errado, mas a China vai se tornar a primeira potência mundial, passando inclusive os Estados Unidos. Essa crise que ela trouxe, né, esse processo de globalização todo aqui, que você falou que veio devido a isso, e foi uma estratégia da China, né, eu penso assim, era acabar com os países mesmo, para que eles pudessem se tornar cada vez mais dependentes da China. E aí você pode falar, mas a China também sofreu, a China também teve problemas, ela também perdeu vendas, inicialmente. A consequência agora é que os países se tornem cada vez mais dependentes da China. Você pode pegar como exemplo o Brasil, né? O estado de São Paulo, governador lindo, maravilhoso Dória, que está investindo numa vacina chinesa. Então, você já começa a perceber, né, a influência da China, né, em vários aspectos, e não só de tecnologia, né, que a gente só pensa em carro, quando pensa em China é carro, é celular, né, não só nisso, né, inclusive na vacina, nas máscaras que eles trouxeram da China para a gente usar aqui, né, então você vê o poderio que a China tem. Então, o que ela está fazendo é uma questão estratégica. Como ninguém, até o momento, pelo menos, pode provar que foi feito de forma estratégica essa crise, nós vamos ter que aguentar isso daí e falar, como você colocou, que o problema da pandemia foi devido à globalização. E foi mesmo, né? Mas foi estratégico feito pela China. E aguardem. Pode falar. Continuando da Bia também, eu também concordo que eles são culpados, e eles estão vendo o mundo somente como uma empresa. Eles estão, nem vou dizer como uma empresa, né? Eles estão vendo o mundo como uma oportunidade, né, de negócios. Né? A verdade é essa. Uma oportunidade única e exclusiva de negócios, para ganhar dinheiro mesmo, né? Para ter lucratividade. Professor, Oi. Eu tenho outra visão. Como, se você postar lá atrás, os Estados Unidos usou praticamente a mesma estratégia para ficar. Teu áudio... No finalzinho da guerra, sofreu umas consequências bem básicas, mas ele se tornou potência porque teve que emprestar dinheiro, porque ele era o único que estava ainda em situação boa. Então, é praticamente o que aconteceu com a China. Ficou mais ou menos parecido. Só que em vez de guerra, foi uma doença. Perfeito. Ao invés seria tipo uma guerra biológica? Sim, é a guerra biológica, a gente fala, né? Mas bem diferente do tipo de guerra do passado, né? Que havia, assim, mortes, violência, né? Aqui foi uma forma mais hostil que eles fizeram para poder também acabar com o mundo, né? Então só mudou isso, você tem razão. Só muda a forma de acabar, né? De conquistar. Só mudou a maneira de você conquistar. Muito bem colocado aí. E aguardem, né? Deverá ter coisas piores para o futuro aí, né? Já se prepara. É que nem eu falo, né, professor? Que eu penso, né? Nem sei se é o correto. Mas com a globalização traz tanto coisas, Gosser falou, tanto coisas boas quanto coisas ruins. Né? Traz tanto descobertas boas e descobertas ruins. Às vezes, aquela mesma descoberta, ela serve para os dois lados. E tem gente que usa para o bem e tem gente que usa para o mal, né? Até porque, por exemplo, o meu irmão trabalha na usina, né, de cana. Então, ele fala que eles têm o laboratório que eles verificam lá novas descobertas de bactérias, descobertas de inúmeras coisas. Então, você pode utilizar para combater pragas ou combater alguma coisa, você pode utilizar para outro tipo de finalidade, só que ruim, né? Então, a globalização, a parte de tecnologia, ela vem, só que ela tem dois lados, e a gente tem que tomar muito cuidado. Exato, para tudo, né? Tudo tem um lado positivo e negativo, pessoal. Então, depende de como você vai usar. É igual isso aqui, ó. Economia baseada no conhecimento. O conhecimento que você adquire, você pode usar para o bem, como você pode usar para o mal, né? Que nem, por exemplo, o que vocês aprendem em administração, a gente pensa em usar para o bem. Mas quantos que não fazem o curso para usar para o mal?
né, para poder negociar. Não sei se vocês viram uma moça que ela foi presa, ela é formada em administração e ela utilizava todo o conhecimento dela para administrar empresas boca de fumo, né, que eles falam, né, várias empresas, entre aspas, né, de vendas de droga. Então ela utilizou o conhecimento dela, a influência dela, para administrar empresas que vendiam drogas. Olha aí, né? Então ela desenvolve. Olha só, saiu, acho que foi na Record que eu vi. Ela tinha até um marketing sobre isso. Ela desenvolvia, óbvio, né? Um marketing restrito para aquelas pessoas que consumiam, que compravam dela. Então ela fazia, acho que cartazes, mandava para eles, né? Mostrando o tipo de droga, a qualidade da droga, tudo com conhecimento do curso que ela fez. Então, levando para o mal. Então, essa economia baseada no conhecimento, ela pode tanto levar para o bem como para o mal. A China é o exemplo. Ela tem conhecimento. E ela utilizou esse conhecimento para algo errado, né? Então, por isso que nós falamos, né, que dentro das transformações globais, nós temos a economia baseada no conhecimento. Ou seja, através do conhecimento, do investimento em qualidade, de um bom atendimento, de uma boa prestação de serviço, o lucro é consequência disso, né? De um bom trabalho que você faz. Então, tudo isso está baseado nessa economia. Ficou claro, então, a diferença de eu falar economia baseada no conhecimento e economia baseada no lucro? Ficou, prof. Perfeito. Outra questão, galera, de transformação. Nós saímos daquela visão, ideia de produção para a ideia de produtividade. Qual a diferença de produção para produtividade? A produtividade seria uma produção em alta escala, só que com qualidade. A produção não se importava com a qualidade do produto, era só eu produzir em grande escala, a qualidade não importava. Perfeito. E na produtividade faltou um item. Além da quantidade e qualidade? Diminuir o custo. Diminuição de custo. Então, quando a gente fala produtividade, é isso. É trabalhar o tripé, né? Quantidade, qualidade e diminuição de custo. E a produção visava somente o quê? A quantidade, independente de qualidade. Ah, mas não tinha qualidade? Poderia ter, né? É igual acontece hoje. Você compra um produto, você e o teu vizinho compram o mesmo produto, o seu dá problema e o dele não. Quer dizer, pode acontecer. E naquela época também, você comprava, não tinha interesse em qualidade, não tinha investimento em qualidade, mas tinha produto que dava certo e tinha produto que não, você entendeu? Então, é óbvio que isso é muito genérico, mas a produtividade, ela visa isso, né? Produtos que tenham menor custo para ter um preço mais competitivo, produzir em alta escala para atender o mercado, e que tenha qualidade para evitar problemas, ok? Outra transformação, novos produtos e serviços. O que é isso? Eu até vou juntar com esse de baixo, ó. Novos produtos e serviços, vida mais curta dos produtos. Ou seja, o mercado hoje, o consumidor hoje, na verdade, né, devido à concorrência também, ele tem sido mais exigente. Então, ele quer um produto inovador, ele quer que mude esses produtos, ele quer sempre estar trocando o seu produto. Por quê? Enjoa. Eu consigo comprar, porque hoje tem os créditos, né? Um preço mais competitivo, né? Vocês devem já ter ouvido falar, né? Quem tinha telefone no passado, o fixo, hein? Não estou falando celular, não. Telefone fixo em casa era gente com muito dinheiro. Eu lembro que eu tinha um vizinho que era muito rico, né, uma mansão, de Jales, se eu não me engano, não é nem do meu bairro. De Jales, eu acho que ele era o único que tinha telefone na casa dele em Jales na época, né? Que quando era mais caro que ter um carro, né? Tinha pessoas que colocava o telefone como o que eu falo, é uma garantia de dívida. Ó, se eu não pagar a dívida, você pode pegar a minha linha telefônica. A linha telefônica era caríssima, caríssima, para vocês verem quanto que mudou, né? Essa questão de novos produtos e serviços, vida mais curta dos produtos.
Celular, quando saiu o celular era caríssimo, né? Não era qualquer pessoa que tinha um celular. Hoje não, hoje qualquer pessoa pode ter um celular, né? Por quê? Mudou, né? Devido a isso, a um processo de globalização. Como eu falei, a globalização ela traz coisas boas e traz coisas ruins. Depende de como você vai analisar e verificar isso daí. E essa questão aqui, novos produtos, novos serviços, vida mais curta dos produtos, é devido o quê? A esse processo de globalização e a concorrência que isso trouxe. Se você não faz, O outro faz. o outro faz. Essa é a realidade. Então, se você não atende a esse consumidor, o seu concorrente vai atender. Então, não adianta esperar, né? Você tem que ser rápido, tomar decisões corretas e rápidas, tá? Nós já falamos da economia baseada no conhecimento. Outra transformação é o conhecimento como um ativo. E alguém poderia me explicar por que o conhecimento é visto como ativo e não como passivo? Porque ele pode gerar, agregar valor. Perfeito. O conhecimento agrega valor. E quando eu falo conhecimento como ativo, eu estou falando do conhecimento da pessoa, do ser humano. Ou seja, você tem o seu conhecimento, você trabalha numa empresa. Essa empresa ela deveria aproveitar o máximo do seu conhecimento. Só que é o seguinte, a partir do momento que você sai daquela empresa e vai para um concorrente, você vai levar o seu conhecimento e a sua experiência para aquele lugar. Então, o conhecimento ele é visto como um bem, um ativo, né? É como se fosse um bem da empresa. Só que a partir do momento que as pessoas que têm esse conhecimento passam a sair da empresa, elas vão levar esse conhecimento, essa experiência para outros lugares. Vou dar um exemplo, ó. A Rede Globo. A Rede Globo, ela está tendo, né, problemas financeiros e vocês podem perceber que muitos artistas, jornalistas, né, de nome, saíram da Rede Globo. Foram para a CNN, foram para a Record, foram para o SBT, para a Band, né? Houve uma demandada. Essas pessoas, vocês sabem, são gabaritadas, conhecidas, de alto grau de conhecimento, experiência, e estão levando isso para onde? Para as outras emissoras, né? E isso, obviamente, era um ativo da Rede Globo enquanto eles estavam ali. A partir do momento que eles saem, eles vão levar esse conhecimento e fora a experiência que eles tiveram na empresa anterior, fora a experiência que eles tiveram na Rede Globo. Então, isso acontece com as empresas. A partir do momento que você tem um funcionário muito bom e ele sai da sua empresa, ele está levando esse conhecimento, que é um ativo, né? Que é um bem. Esse bem deixa de ser seu e passa a ser de uma outra empresa. Entenderam? Então, por isso que o conhecimento ele é visto como algo ativo, ok? Que traz, que é um dos diferenciais da empresa, né? Porque se você tem alguém ali com muito conhecimento, geralmente, não vou falar todos, mas geralmente a pessoa, ela está trazendo algum diferencial para a empresa, né? Então, se ela sai, ela vai levar esse mesmo diferencial para outra empresa, e a outra empresa que vai estar aí, não sei se direto ou indiretamente à frente daquela última. Não necessariamente à frente, mas ela vai ganhar em termos de valor, né? Em termos de valor, ela vai ganhar. É por isso que eu falo sempre, né, que não adianta hoje você só ter um diploma. Você tem que ter o conhecimento. As empresas estão focando nisso daí. Principalmente agora, que a gente falou de pandemia, né, globalização, há muito concorrentes no mercado, muitas pessoas formadas, mas nem todas com conhecimento. E o que as empresas querem hoje é isso, ó, é o conhecimento, aquilo que você pode contribuir para a organização. É aquilo que a gente sempre fala, né? Vestir a camisa da empresa. Eles querem isso, que você invista na empresa onde você trabalha, né? E aplique todo o seu conhecimento. E também que a empresa aproveite desse conhecimento. Porque tem empresa que não aproveita. Tem empresa que fala, ó, parabéns, você sabe muito, mas eu só quero isso de você. Eu só quero uma parte desse conhecimento. Tem empresa que é assim, né? É um certo egoísmo aí. E existe isso na prática. Elas não querem mudar, vamos assim dizer. Mas no processo de globalização, se você não muda, o seu concorrente muda. Então, tem que ficar muito esperto, tá? Outra questão aqui, galera. A competição é baseada no tempo. Até dando continuidade a isso aqui, ó. Novos produtos e serviços, vida mais curta dos produtos. Eu preciso, como gestor, tomar decisões rápidas e
Tomar decisões assertivas e assertivas ou certas, né? Corretas. Corretas, perfeito. E decisões corretas. Eu tenho que ser rápido e correto. Então, hoje eu não posso esperar. Se eu esperar, o busão passa e eu fico a ver navios. Então, eu tenho que ser rápido. Eu não posso ficar... sabe aquela pessoa tartaruga, lesma? Ou em cima do muro, né? Ou em cima do muro que não decide? Exatamente, muito bem colocado. Então, eu não posso ficar assim, galera. O mundo, tá dinâmico. Então, você não pode perder tempo, né? É o que eu falo sempre. Você dorme de um jeito, né? O mundo tá de um jeito quando você dorme. Quando você acorda, já tá cheio de loucura, de mudanças, né? Então, desculpa. E no próprio dia, né? Se você pisca, você perde novidade, né? Até o ano passado, ou retrasado, a estatística era que a cada 45 minutos surgia algo novo no mundo, né? Hoje já deve ter reduzido essa quantidade de tempo. Então, quanto de novidade a gente não perde por dia, né? Ou no intervalo de 1 hora, quanto que a gente não perde se a gente não estiver ligado? Legal que você colocou, só que eu vou abrir um parênteses, né? É lógico, a gente não pode perder tempo, as empresas não podem perder tempo para ser competitivas, só que e as consequências disso para as pessoas, né? Por exemplo, com essa pandemia, eu pelo menos, vou colocar por mim, né? Eu não posso dizer pelos outros, mas eu acredito que muita gente, até pior que eu, você fica conectado direto. Até eu falei em sala, né, que depois da aula eu procuro desligar o celular, pelo menos à noite, né? Durante o dia não tem como. Mas à noite, deu 10 horas, 10 e pouco, depois começou as minhas 2 últimas aulas, eu desligo o celular, porque senão eu não durmo, né? Porque depois da aula começa a vir um monte de mensagem, e aí você já começa a ficar meio, né, antenado, e o pior é quando vem problema, né? Aí que você fica louco mesmo, você não dorme. Então, é complicado. Então, toda essa mudança, essa questão de estar antenado, e as mudanças ocorrem muito rápido, tem provocado consequência para as pessoas também, né? De ficarem, muitas vezes, ligadas no aparelhinho aqui, que não para, conectado e tal, sendo, e a preocupação, ansiedade, né? É igual eu sou muito elétrico, muito assim, mas por quê? Devido a isso, acho que eu fico muito, né, tal, e eu tenho medo de ficar meio, né, piradão, doidão, né? E logo tá no hospital psiquiátrico. Deus me livre e guarde, tá amarrado em nome de Jesus. Mas é uma consequência desse mundo globalizado, né? Então, é interessante a gente ter o quê? Um bom senso, né? E ter um equilíbrio aqui, né? As empresas têm que estar antenadas? Tem, galera. Mas o que é uma empresa? São pessoas, né? O que é uma empresa? São seres humanos. E esses seres humanos, eles não podem também querer só ganhar dinheiro e depois ter que pegar todo esse dinheiro para tratar com saúde. De nada adianta ganhar dinheiro, né? Se você vai tratar depois só com a sua saúde debilitada. Então nós temos que ter muito cuidado com essa questão também. Só abrindo um parênteses aqui, nessa competição baseada no tempo. As empresas têm que fazer a parte delas, mas ela tem que pensar no colaborador. É isso que eu quero dizer, tá? E o ambiente, dando complementação a isso, né? É um ambiente turbulento. A pressão, aqui eu coloco como pressão, tá? Ambiente turbulento, pressão. É pressão de todos os lados, né? Vamos pegar como exemplo as mulheres. As mulheres, elas têm que ser boas donas de casa, elas têm que ser boas profissionais, elas têm que saber cuidar dos filhos, quer dizer, é uma exigência muito grande, né? Não que o homem não tenha, mas o homem tem aquela pressão, né, de estar mantendo a casa, de trabalhar e cada vez mais e mais e mais. Quer dizer, é pressão de ambos os lados, independente de ser homem, ser mulher, né? Hoje mudou muita coisa e tanto um como o outro faz serviços que eram só de homem, era só de mulher, não existe mais isso. Então, o ambiente hoje é muito turbulento, né? Por quê? Devido a toda essa pressão. E aquilo que eu falei, se eu não souber equilibrar, ter um bom senso, essa pressão toda leva à loucura, né, das pessoas. Então, é importante que as empresas, então, deixando bem claro, né, elas têm que estar competitivas, elas têm que tomar decisões rápidas, elas vivem num ambiente turbulento, mas é necessário pensar também nesse colaborador. Principalmente quando... Dá uma filtrada, né, também, né, professor? Sabe o quê? Uma filtrada, porque nem tudo que você vê ou recebe serve
para os seus colaboradores ou para a sua empresa, né? Então, se você souber ter aquele filtro também, elimina alguns tipos de problemas, né? Perfeito. Saber filtrar o que é bom e o que não é, né? E o que deve ser feito ou não. Mas quando eu falo de pressão, a questão é essa. É muita comunicação, é muita informação, é muita mudança que ocorre num prazo muito curto. Então, você vai fazer esse filtro, sim, lógico, mas é muita informação. Independente se você vai filtrar, até você filtrar, alguém já tomou decisão por você. Então, é a questão de tomar um cuidado nisso daí, né? De tanta pressão, de tanta comunicação, de tanta informação, de tantas mudanças que ocorrem, exigência por inovação. Então, é pensar no colaborador, é pensar na pessoa também, que está à frente. Oi. Eu ouvi uma palestra que eu achei legal. Eles falaram que hoje a gente tem que fazer administração pelos stakeholders, que são os interessados pela empresa, independente se aquela pessoa é seu colaborador ou se ele é seu cliente. Você sempre tem que pensar nos interessados em sua empresa ou no seu produto, no caso. Então, cuidar do colaborador, também pensar no cliente. Perfeito, perfeito. Né? Até porque clientes são pessoas também, né? Então eu tenho que pensar, até vamos assim, vamos tirar esse lado colaborador, cliente. Temos que pensar em pessoas, né? Independente se são clientes, se são colaboradores, se são concorrentes, né? Se são fornecedores, eles são pessoas. Então eu tenho que pensar nisso daí também, que é um dos principais. Porque o que adianta eu ter o melhor profissional se ele está ficando doidão, né, biruta, né? Se ele está tendo problemas, né? Se ele está desanimado, se ele está frustrado, se ele está triste, né? O que adianta eu ter o melhor cavalo de corrida se ele está doente, se ele está com problema? Não adianta nada, é um investimento à toa. Então, tomar muito cuidado com isso. E aí, pessoal, concluindo essa parte do slide, globalização, transformações no mercado e o principal para nós. Quais as transformações disso para o ambiente empresarial? Quais as transformações para as empresas? E aí nós vamos verificar, então, algumas questões rápidas que vocês já conhecem. Primeira transformação, foco no negócio. Traduz para mim isso. Primeira transformação, foco no negócio. O que seria isso? Traduz para mim. Eu já falei hoje aqui, ó, explicando a matéria. É que nem o senhor falou para você, a empresa focar na atividade principal dela, né? E o que for secundária, você pode terceirizar para você ter uma melhor produtividade em relação ao que você faz, a parte principal, a atividade principal da empresa. Perfeito. Foco no negócio é isso. Você tem que ser bom naquilo que você faz. Aquilo que não é atividade principal sua, terceiriza, passa para quem é bom. Por quê? Porque a partir do momento que você terceiriza para uma outra empresa, aquela outra é focada nessa atividade que para você é secundária. Para você é secundária. Para a empresa terceirizada, ela é foco. Então ela vai fazer da melhor maneira possível. Igual você. A ideia aqui é você fazer da melhor maneira o seu trabalho. É o que eu coloco sempre, né? É papel da FEF vender almoço, vender janta, vender lanche? Não, não é. Então, por isso ela terceiriza para um outro que vai fazer isso. E ele deveria ser bom, né? Mas aí eu não vou entrar no mérito. É papel da FEF vender xerox, fotocópia? Não. Né? Então, ela deve terceirizar para quem é bom. Então, são atividades que as empresas têm que pensar. Eu tenho que ser bom na minha atividade. Aquilo que não é meu, terceiriza. Perfeito. Segunda questão de transformação, enxugamento da estrutura. Traduz para mim, por favor. Seria a estrutura física? Legal que você falou, mas não é só estrutura física. Quando eu falo enxugamento da estrutura, é no geral. É estrutura física, pessoas também. Ou seja, muitas empresas não entenderam isso quando ocorreu. A palavra-chave aqui é o downsizing. Já ouviram falar dessa palavra? Downsizing? Não. Downsizing é o enxugamento. É o enxugamento da estrutura.
Quando saiu esse termo administrativo, né, downsizing, muitos gestores entenderam como se fosse assim, eu tenho que mandar embora agora. O enxugamento da estrutura é enxugar colaborador, não ter colaborador, e ficar só os bons. Foi um erro. Não era essa a ideia do downsizing. Até porque quem ficou o quê? Com mais serviço, né? Ficou com mais responsabilidade. E muitas vezes não dando conta, né, de toda a quantidade de trabalho, de serviço. Então, perceberam que foi errado. Professor, na verdade, não sei se seria isso seria tirar a parte ociosa, né? Tirar a parte ociosa e colocar esse colaborador para fazer exatamente o que tem que ser feito, né? Não sei se seria isso. Em vez de retirar o colaborador, tira a parte ociosa, né? Também. Essa questão de tirar essa parte ociosa é o seguinte, quem não contribui, tá? Não só o ocioso que está ali sem fazer nada, mas também aquele que não contribui. Então você tem funcionários, quem contribui para a sua empresa? Quem te traz resultados? Quem é preocupado? Quem veste a camisa? Esse fica. Aquele que não agrega para a empresa tem que ser eliminado. É igual nós falamos de unidades de trabalho. Várias empresas têm várias unidades, né? Várias filiais, vamos assim dizer, para vocês entenderem melhor, várias filiais. Filiais ou parceiros que não trazem resultados devem ser eliminados. Isso seria o downsize. Só ficar com aquilo que verdadeiramente contribui para a organização, que verdadeiramente contribui para a empresa. Tá? Então, essa é a ideia do downsizing. Vou dar um exemplo. Quem fez isso também foram as lojas americanas. Quem é de Fernandópolis, que é mais velho aqui, vai lembrar que antigamente tinha lojas americanas no shopping de Fernandópolis. Até eu trabalhei lá. E era uma estrutura grande, né? As lojas americanas tinham uma estrutura grande. Alguém vai falar? É um barulho? Então, a loja americana, ela tinha uma estrutura, né, de empresa grande. Hoje, vocês viram o que eles fizeram, né? São pequenas unidades express. Acho que Fernandópolis tem, Jales tem, Santa Fé tem. Então, eles mudaram essa maneira de trabalhar. Isso foi um downsizing, né? Eles deram uma enxugada na estrutura e fizeram estruturas menores, né? Essa que é a ideia do downsizing, né? De você só ter aquilo que traz valor. Aquilo que não traz, a gente corta, elimina. Por quê? Para que a empresa seja mais competitiva. Aquela ideia de empresas grandes, enormes, né? São vistas como dinossauros. Por quê? São muito grandes, são muito lentas e demoradas para tomar uma decisão. A partir do momento que você tem pequenos negócios, né, pequenas estruturas, a facilidade, né, é maior de trabalho. E o principal, o relacionamento com o cliente. Empresas muito grandes, elas acabam tendo uma certa distância do cliente, é muito frio, né? A exemplo das operadoras de telefonia. Você liga hoje, é tudo robô, né? É tudo máquina que você conversa. Até você chegar no atendente, vai minutos e minutos ali, né? Esperando e tal. Então, essa questão do downsizing é buscar também um relacionamento mais próximo do seu cliente, conhecer melhor o seu cliente, entender melhor o seu cliente. Ok? Beleza? Dúvidas? Tranquilo? Beleza. Outra questão, nós já falamos, né? Velocidade das decisões. Tem que ser rápido. Pronto. Não falo mais nada. É isso, vocês já sabem. Grande questão. Traduz para mim. Descentralização. O que seria isso? Eu acho que isso daí entraria um pouco na tomada de decisões, né? Em que a equipe pode ajudar a tomar decisão. Não é apenas, por exemplo, o gerente do setor que vai tomar decisão para melhorar. Não, todos fazem parte da tomada de decisão e assim acaba sendo mais rápido, acaba resolvendo mais rápido o problema. Perfeito. Isso que você falou, quando a gente fala descentralizar, é um trabalho em? Time, parabéns. Quando falamos isso, é um trabalho em time, né? Em que você tem o líder
E o líder, ele não sabe tudo, né? Ele depende do quê? Da sua equipe, do seu time, para tomar de decisão, certo? É óbvio que o líder, ele passa a ser o poder, né? O responsável geral por todos, mas não depende só dele os resultados da empresa. Vai depender do quê? De um trabalho em time. Por isso, tanto se fala hoje das pessoas, dos gestores, dos líderes, saberem trabalhar com outras pessoas, saberem trabalhar em time, né? Essa que é a ideia hoje. E quando eu falo time, eu estou falando, já falei para vocês, de pessoas que pensam e agem de forma diferente. Não é qualquer pessoa, ou seja, não é qualquer líder que sabe lidar com pessoas que têm opiniões diferentes, que agem diferentes, que não têm o mesmo, a mesma linha de pensamento. Então, um líder, ele tem que estar preparado para isso. Que vai ter conflitos? Vai. Vai ter choque de ideias? Vai. Independente disso, tá? Do choque de ideias, dos conflitos, ele tem que saber o quê? Ouvir o outro, né? Respeitar a opinião do outro e o principal, saber conversar com o outro, sem levantar a voz, sem ser grosseiro, né? Tudo é uma questão de respeito entre as pessoas. Isso, então, está ligado à descentralização. Passar responsabilidades também para outros, que outros também possam tomar decisões, tá? Em conjunto, ok? Outra questão, essa é fácil, vocês conhecem. Flexibilidade. O que seria a flexibilidade dentro do ambiente empresarial? Eu acho que é traçar um objetivo para aquele colaborador, em vez de ficar pensando só no horário que ele vai estar ali dentro da empresa. Meu colaborador tem que entrar às 8 e sair às 6. Não, ele tem um objetivo, ele tem uma meta para cumprir. Às vezes ele vai precisar sair para ir numa reunião de escola, vai precisar para fazer outras coisas, mas isso não vai impedir com que ele atinja a meta dele, o objetivo dele dentro da empresa. E isso, consequentemente, traz mais felicidade para o meu colaborador, ele trabalha mais motivado. Perfeito, Lígia. Você colocou a visão do colaborador na flexibilidade. Então, como as empresas devem trabalhar o seu RH, né? Pensando, então, na questão do colaborador. Legal. Agora, tem outros tipos de flexibilidade também, pessoal. Alguém mais pode contribuir? Seria, falou na Oi? então, seria que nem a gente falou em produção, na flexibilidade das peças, um exemplo, que eu posso usar um parafuso em vários produtos que eu produzo. Seria mais uma flexibilidade? Perfeito. Então, eu tenho flexibilidade da mão de obra, flexibilidade do processo produtivo, que mais? Também seria aquele filtro, né, que as empresas devem ter. Às vezes surge alguma novidade e tem empresas que têm uma certa resistência de acatar, né, de analisar, para ver se pode colocar dentro da empresa. Então, flexibilizar, você vê o que está acontecendo e verificar se há a possibilidade também de mudanças, né? Mudanças para quê? Para trazer algo melhor para a empresa, para atrair, né, mais clientes ou que os seus colaboradores também estejam mais satisfeitos em trabalhar, igual a Lígia colocou. Às vezes eu estou esquecendo as palavras, a mudança, às vezes, é uma flexibilidade, né? Trazer essas inovações que o mundo coloca, né, à disposição. Perfeito, Pri. O que você falou duas palavras mágicas, né? Mudança e inovação. Então, a flexibilidade está ligada a isso, a mudança e inovação. Vocês já devem ter presenciado, porque vocês trabalham, de gestores, né, de empresas que não são flexíveis à mudança, né? Eles não querem mudar. Por quê? É aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim e eu vou viver assim. Eu quero ser assim, né? E acabou. Então, ele não aceita opiniões, não aceita sugestões, não aceita que o mundo mudou e que eu tenho que me adaptar, não aceita que o mundo exige inovação.
e eu tenho que inovar. Então, a flexibilidade está ligada principalmente a essas duas palavras. Então, elas vão envolver, essa flexibilidade, todos os setores da empresa. Igual vocês falaram, a parte de RH, a parte de produção, a parte de marketing, principalmente, né? Que está envolvido a questão do cliente externo, de vender esse produto, de atender a esse cliente. Ó, a empresa, ela tem essa prática. Ah, mas o cliente queria assim. Não, a gente só faz assim. Calma, peraí. É possível? É. E por que não atender esse cliente? Pô, ele vai ficar satisfeito, né? É igual a Lígia falou da questão da mão de obra. Uma mão de obra mais motivada, que produz mais, que sente interesse pela empresa e o principal, defende a empresa onde ele trabalha. Que é a principal coisa, defender a empresa que ele trabalha. Porque ele está satisfeito. Então, essa flexibilidade está ligada a isso, a mudança, a inovação, né? A sair da zona de conforto e partir para a guerra, né? Partir para meter a cara e vamos ver o que vai dar, né? Mas não ficar parado. Então, é necessária essa flexibilidade. Como eu disse, mudou. Seria a visão da empresa vendo o seu colaborador realmente como parceiros, né? Então, e o colaborador vendo a empresa como parceira também. Todos como parceiro, tá? Não só o colaborador. Colaborador, cliente, fornecedor, o governo sendo parceiro também, ajudando, auxiliando. Então, é tudo, né? Tudo está interligado. Porque a gente, se a gente for pensar, a gente só tem aquela visão de fazer parcerias com quem nos interessa, né? Ah, eu quero fazer parcerias com fornecedores porque me interessa que vai me dar lucro. Mas às vezes a gente não tem essa visão de ver o colaborador como parceiro, porque ele está fazendo os produtos, ele está colocando a mão na massa para que aqueles produtos saiam do planejamento, que tudo ou serviço seja o mais bem feito possível. Então, além dos fornecedores, igual você falou, os nossos colaboradores também tem que ser vista, não só apenas o governo também tem que ser visto, né? Mas tem empresas que esquecem que os seus próprios colaboradores, eles são seus parceiros. Lembra de todos, só que às vezes esquece disso, desse detalhe. Perfeito. Essa que é a ideia, né? Porque é um contribuindo com o outro. É uma corrente, né, pessoal? A gente fala, né? Se uma das partes da corrente der problema, a corrente para, né? A corrente não dá continuidade. É um ciclo, né? Então, por isso que todos têm que estar envolvidos nisso daí. Por isso a necessidade de flexibilidade, de ouvir o outro e analisar. Ó, é bom? É legal? Vamos tentar? Vamos. Acabou, tá? Então, a flexibilidade é importante. É aquilo que eu falo sempre. Se até os carros são flex, imagine nós, né? Temos que ser também. Outra transformação, baba. Essa é baba, né? Baixos custos de transação. O que seria isso? Entraria na logística? Também. Não tem. Também. Entraria em tudo, né? Eu acho que é baixo custo na hora da negociação no geral, né? Tanto na hora de comprar, na logística, que nem eu falei, porque, querendo ou não, melhora com a globalização, a gente aumentou o nosso conhecimento. Então, eu acabo tendo um maior poder de negociação e acaba diminuindo os meus custos, porque eu tendo um poder de negociação, eu vou conseguir comprar por um preço mais baixo. Perfeito. Essa que é a ideia, né? Em tudo que você for fazer, buscar o quê? Uma otimização. Então eu vou verificar, quem pode me oferecer de acordo com os requisitos que eu quero, né? De qualidade, mão de obra, o que for. Quem pode me oferecer um menor valor? Como que eu consigo esse menor valor? Mantendo a qualidade, obviamente, tá, pessoal? É aquilo que nós falamos do tripé da produtividade. Um dos tripé aqui é o quê? O baixo custo. Então, é buscar negociar, igual você falou agora, a negociação. Eu vou procurar negociar tudo. Nada mais importante que saber negociar. A realidade é essa. Eu não lembro, vocês estão tendo, vão ter, ou já tiveram negociação, de negociação? A gente está tendo técnica de negociação. Com a Keilinha?
Isso. Perfeito. Então é isso. Aprenda o máximo com ela essa matéria, por quê? É o que faz parte disso daqui, ó. É saber negociar e como negociar. Todos nós negociamos, mas nem todos sabem negociar. A verdade é essa. E quem não sabe, pode aprender? Lógico que pode. Existem técnicas. É o que a Keila está passando, então, na matéria de técnicas de negociação. É você saber negociar, tá? Para conseguir o quê? O melhor produto, a melhor mão de obra, o melhor investimento, com baixo valor e mantendo a sua qualidade. Ou conseguindo prazos também, né? O que é importante para a empresa, ela ter prazo para poder gerar dinheiro e pagar esses investimentos, tá ok? E por fim, né? Eu até deixei por final porque é um dos mais importantes, né? Nós já falamos disso na questão do enxugamento da estrutura, né? Da descentralização também, que é o trabalho colaborativo, traduzido como trabalho em time, traduzido como trabalho em time, galera. Então, vocês perceberam aqui, ó, só esse slide tomou aqui quase 2 horas de aula. Então, para vocês verem o quanto é importante esse panorama, né? O que eu quis mostrar para vocês aqui é a globalização e suas consequências, tanto positivas como negativas, tá? E agora, a partir de agora, depois do intervalo, né, nós vamos passar a entender melhor como que se chegou nisso tudo, né? A história da administração para chegar nessa realidade. Vocês tendo essa ideia, eu acredito que vai ficar fácil na hora de comparar aquilo que foi feito no passado e o que está sendo feito hoje. O que mudou ou se manteve, né? Muitas coisas do passado se mantêm até hoje. Primeiro, por uma questão cultural. E segundo, porque foi uma inovação, uma ideia que ainda traz resultados positivos. Por que não manter? Né? Não é porque ela é antiga que eu não posso manter. Então, é a partir daqui, então, que nós vamos dar continuidade aqui às ideias de TGA, da teoria geral da administração. Sai daqui, trem. O que é isso aqui? É minha assistente, vai embora. Entenderam? Beleza? Alguma pergunta, dúvida, crítica? Tranquilo, beleza, ok. Maravilha. Então tá jóia. Meninas, eu só tem mulher aqui, né? Não tem nenhum macho, então posso chamá-lo só de meninas. Deixa eu parar de gravar aqui agora.